Boa noite. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana com a nossa amiga Fabiana Souza, tá? Ela vai compartilhar a sua história com a gente aqui. Então, eu convido a você mulher que está passando aí por um momento de separação, ou que já passou, mas está difícil, né? De superar, né? A Fabiana, ela vai contar para nós, né, como que ela superou, né, esse momento tão difícil. Oi, Fabiana. Oi, Elisângela, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia? Boa noite, mulheres empoderadas. Que bacana, legal. Nós estamos aqui ansiosas, né, para ouvir a sua história, né, para poder aí compartilhar com a gente, né, esses momentos que você passou e nos contar um pouquinho, né, de como você superou, como você conquistou o que você conquistou, está aí, né? Então, gostaria que você se apresentasse, né? Sueli, boa noite, Sueli. Seja muito bem-vinda. Comenta para nós um pouquinho quem que é a Fabiana de Souza. Então, vamos lá. Eu sou Fabiana de Souza, né? Hoje eu sou, moro em Belo Horizonte, tenho uma filha hoje, já com 16 anos. Hoje também tenho uma formação aí, como você, na parte de coach, mas como life coach. Atuo na parte comercial, hoje eu trabalho com a parte de consultoria comercial e também sou closer. Closer é processo de vendas, eu atuo também na parte de vendas de uma empresa, né, de marketing digital, e a gente vai assumindo várias responsabilidades aí, né? Então, e aí é um prazer estar aqui agora falando com vocês, né? Convite da Elisângela, te agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso. Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha história e eu vou deixar que você conduza, Elisângela, para a gente ir conversando melhor sobre o que vai ser interessante para a gente conversar com essas pessoas maravilhosas que estão aí conosco. Sim, porque, né, Fabiana, nós sabemos que muitas mulheres, né, passam por esse processo e elas se encontram, assim, sem forças, né, com as dificuldades aí por vários fatores, né, em se reerguer, né, em se reconstruir, contar uma nova história, né, e você está aqui, né, hoje, né, nesse momento aqui, para informar para essas mulheres de que é possível, né, é possível sim, dói, claro, mas é possível você reconstruir uma nova história, né? E nos diz uma coisa, você foi casada por quanto tempo? Quais foram os principais medos aí que você enfrentou quando você se separou? Tá, eu vou fazer um breve resumo, então, dessa história, Sim. né, Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou do interior, eu sou de Antônio Carlos, que é uma cidadezinha próxima a Barbacena. Eu vim para Belo Horizonte com 19 anos, e quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim com o sonho já de ter uma família. Com 19 anos, eu já namorava há 4 anos com o meu primeiro marido, né? Na verdade, eu tive 2 relacionamentos, eu vou entrar nesse assunto. Então, eu já tinha 4 anos de namoro e eu vim para Belo Horizonte justamente para trabalhar e para me casar, para ter um relacionamento. Para comprar minha casa, ter família, que eu acho que é o sonho que muitas das mulheres, elas trazem, né, daquela constituição da família, e eu vim para Belo Horizonte com esse objetivo. E principalmente com trabalhar também, porque na minha cidade não tinha estrutura profissional, né, então eu queria trabalhar e estudar. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu morei numa república, e depois de morar numa república, depois de 3 anos aqui, nós decidimos que realmente era hora de nos casarmos. A gente conviveu 7 anos durante o namoro, né? Ainda assim a gente não conhece, porque a gente só conhece o outro quando a gente se relaciona debaixo do mesmo teto. Essa é a minha visão, tá? É lógico que todo mundo pode ter visões diferentes, mas foi o que aconteceu comigo ali. Eu me casei, a gente juntou dinheiro, comprou apartamento, etc. Eu me casei.
E quando eu me casei, durante o período do casamento, durante os 4 anos que nós estivemos juntos, foram anos muito difíceis, aonde a relação ela ficou abusiva. Eu tive muitos problemas em relação à questão de agressões, à traição e principalmente a questão de ter que assumir a responsabilidade da casa sozinha por muito tempo. Então chegou um momento onde a pessoa com quem eu me relacionava na época tinha muitas dificuldades ou se colocou numa dificuldade de não se posicionar profissionalmente, e como eu trabalhava também, eu tive que assumir as responsabilidades da casa. E chegou um certo momento, a traição foi a gota d'água, assim, a certeza da traição foi a gota d'água, e aí naquele momento eu decidi que não queria mais aquela vida para mim, porque não era um sonho compartilhado, era uma vida onde que somente, que os objetivos já não estavam mais alinhados. E principalmente a questão do relacionamento abusivo, né? Além de passar por todas essas dificuldades, quando existia, por exemplo, alguma questão pessoal ou que entrava álcool, a questão ia para um lado mais de agressão. Então eu decidi que não era o que eu queria para minha vida, não foi o que eu vim buscar quando eu vim para Belo Horizonte. E aí a gente tem realmente o medo, né, de você voltar a assumir uma vida, e principalmente na época, lidar com uma sociedade. Eu venho de uma família muito conservadora, né? E aí lidar com a sociedade, lidar com essas questões da família, mas eu resolvi assumir de novo a minha vida, tomar a responsabilidade da minha vida e voltar em busca e correr atrás dos meus sonhos novamente. Porque eu tinha sonhos e eu queria formar, queria estudar, queria dar continuidade na minha vida profissional também. E ali já não era mais um porto seguro. Além de não ser um porto seguro, a questão da traição também, que foi muito dolorosa, né? Então, assim, eu me senti na obrigação até de voltar para a minha vida e correr atrás do que eu queria novamente, assim, de me respeitar, de olhar para mim com carinho e com respeito e falar, bom, não é isso que você veio buscar, então aqui não é mais o seu lugar, né? E aí, pode falar. Não, eu ia perguntar para você, me diz uma coisa, esse processo todo, assim, desde a sua separação até você se empoderar mesmo, falar que você vai mudar, vai pensar mais em você, né? Vai pensar na sua profissão, tudo mais. Demorou muito tempo para acontecer isso, essa ponte de um processo para o outro? Demorou porque, na verdade, demorou entre aspas, assim, porque, na verdade, a gente se vê na situação e a gente se vê um pouco sem coragem, talvez a gente não queira acreditar, né? Então, por exemplo, nos primeiros 2 anos de casada, eu ainda acreditava que eu podia resgatar e que que eu tinha possibilidade de mudar, ou que os nossos sentimentos, que o amor que a gente cultivou durante aquele período seria o suficiente para conseguir mudar a situação. No terceiro ano começou a ficar insustentável, né? As dificuldades, a questão de verificar mais em casa e eu trabalhando. E às vezes não me dava nem tempo, porque eu tinha que trabalhar e eu também estava estudando, né? Porque já que eu tinha só estudar, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então eu chegava muito cansada e, tipo, eu fui adiando mesmo essa decisão. E aí, quando foi no 4º ano, que veio a questão também da traição, aí ficou insustentável e aí a decisão teve que ser tomada mesmo, porque senão eu não estava me respeitando. A partir do momento que eu aceitasse continuar com aquela vida, com aquela história, para a pessoa que estava comigo no momento era muito cômodo, né? Então não seria, não teria sentido e estaria naquele momento talvez até hoje, né? Estaria vivendo aquela vida até hoje, né? Então, é um processo muito doloroso, um processo que a gente tem, até a gente assumir até a gente assumir a questão de realmente tomar coragem de fazer, né, de tomar essa decisão, de voltar e seguir a sua vida, não é fácil, realmente não é. Não existe uma receita de bolo também, né? Mas a gente precisa ter coragem, né? Aí coragem para se olhar e coragem para se respeitar, que eu acho que acima de tudo a gente precisa se amar. E aí, olhando para você ou para a gente mesmo, a gente consegue dar um passo adiante.
a gente não sabe como vai ser, porque a gente também não tem bola de cristal, né? Mas quando a gente confia na gente mesma, a gente precisa resgatar a confiança na gente, foi isso que eu fiz. Confiei em mim, confiei que eu daria conta de viver e de voltar e de batalhar as coisas por mim mesma. E aí eu fui em frente. Sim, até porque, né, Fabiana, os processos, né, demora, quer dizer, de uma pessoa para outra, né, é diferente, né? É, Então, mas não que seja impossível, né? Pode ser que para você seja mais rápido, para mim, né, demore mais, que nem como eu já tinha comentado, eu demorei muitos anos, né? Mas a gente, assim, nunca sozinha a gente consegue, né? Não é? Você conseguiu, assim, se empoderar dessa forma sozinha ou não? Você precisou de é ajuda? a minha, na época eu fiz terapia, né? Eu tinha um acompanhamento com um psicólogo e isso me ajudou muito. Foi uma pessoa que me ajudou demais, assim, nesse processo. E a minha família me apoiou também. Eu tive realmente o apoio da minha família a partir do momento que eu tomei a decisão, né? Seria difícil, mesmo que eles estivessem no interior, ainda que não seja uma participação ativa, mas as pessoas acreditarem que você vai dar conta, isso me ajudou muito. E eu tenho uma coisa comigo, Elisângela, que eu procuro estar sempre rodeado com os meus amigos, porque geralmente quando a gente está em relacionamentos, algumas vezes as mulheres, ou né, até mesmo quando o homem em si, quando entra no relacionamento, a gente acaba se afastando das pessoas, né? E eu sempre tive comigo que eu não queria me afastar dos meus amigos. Então, eu sempre tive pessoas muito próximas e pessoas que estavam sempre para uma conversa, para um diálogo, que isso é muito importante. As pessoas não podem assumir a sua dor, mas só o fato de você falar da sua dor com alguém, isso já te ajuda a aliviar, te ajuda a dar um passo, andar para frente, né? Não que as pessoas vão tomar decisões, mas você já sabendo que tem pessoas ao seu lado, isso é muito importante. Então, me ajudou muito a questão da terapia, a minha família estar ao meu lado e, com certeza, os amigos, as boas amigas, os bons amigos que eu tive ao redor, assim. Sim, é bom você ter falado nessa questão dos amigos, né? Mas eu vejo também muitas mulheres, né, que acabam se afastando, né, dos amigos, né? Por Sim, conta de um relacionamento abusivo, né? Que o marido ele começa a limitar, né? Limita a mulher, tanto que eles costumam até a limitar a família, né? A própria família da mulher, né? Então, é a importância de manter, sim, os relacionamentos com as amizades, não deixar, né? Às vezes a pessoa pensa, né, que aquela amiga tá até com inveja, né, de você ter conseguido um homem, né, desse jeito, com essas características todas que eles apresentam, né? Mas não, então essa, ó, uma das dicas aí para vocês, mulheres, não deixem suas amizades de lado quando vocês entrarem num relacionamento, ok? Dá para manter os dois sossegados, né? Tanto um eu, quanto o outro. Nós precisamos, né, ter esse momento para a gente, né? Ter aquele momento com os amigos, aquele momento é muito importante. Legal. Pode falar, Fabiana. uma outra coisa que também eu acho que ajuda muito é você fazer coisas que você gosta. Além de estar com seus amigos, mas ter o seu momento, né? O seu momento, não sei, para leitura, o seu momento para fazer uma aula de dança, o seu momento para ir para um cinema, coisas que a gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer sozinha e a gente super consegue, né? E mesmo quando você está no relacionamento, às vezes você se dá essas oportunidades de você tentar fazer essas coisas assim, com você mesmo, né? E aí você vai tendo essa força também e vai sabendo que você realmente tem essa disponibilidade, que você consegue encarar. A gente precisa aprender também, eu acho que de uma certa forma, Elisângela, a estar com a gente mesmo, né? Ter o nosso momento, o momento com a gente. Isso é muito fundamental para que a gente consiga ter sempre o respeito com a gente. E aí a gente consegue, vai criando, né, essa, esse universo do respeito com a gente mesmo, que não deixa com que o outro tome posse da sua vida, ou que ele seja responsável. As pessoas, elas precisam estar na nossa vida para partilhar, para acrescentar, né? E não para dominar ou para impor. Acho que é um pouco disso. Com certeza. É o que eu
sempre falo, né, para as mulheres, é o seguinte, a gente tem que respeitar essa fase de luto, né, quando a gente sai de um relacionamento. Não querer ter pressa, né, para as coisas acontecerem. Aproveita essa fase, olhe para o seu eu interior, comece a resgatar aquelas coisas que você fazia antes de se relacionar, né? Como você era antes dessa relação, o que você gostava de fazer, os lugares que você gostava de frequentar, né? Livros, entra num curso, faça algum curso, né? Hoje tem várias opções aí, né? Tem pela internet também. Então, é aproveitar essa fase, né? O sofrimento faz parte e é assim que a gente vai nos se empoderando, né? E aí, começar, né? Começar de novo. E me diz uma coisa, e como que você pensou assim em ser no coaching? Como o coaching apareceu na sua vida? Então, eu sempre eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu sempre fui muito determinada com o que eu queria. Então, quando eu volto lá na minha história, lá atrás, a minha família, eu venho de uma família muito simples, minha mãe do lar, meu pai era caminhoneiro, né? Então, mas desde pequena, eu sempre sonhava em vir para Belo Horizonte, em vir para uma cidade grande, não Belo Horizonte, mas sonhava em trabalhar, sonhava em ter a minha casa, sonhava em ter as minhas condições de me manter. E eu coloquei isso como metas individuais, né? E acreditei que eu podia, estabeleci os meus objetivos e comecei a correr atrás. Ainda que você veja, a gente tem vários obstáculos aí no meio do caminho, ou várias questões que a gente precisa lidar, mas de todas as coisas que eu planejei lá atrás, eu consegui alcançar. Então, assim, e o coach é muito disso, né? De você ter objetivos e de você conseguir alcançar. Eu falei, bom, eu consegui fazer isso de uma certa forma, não tão... eu não conhecia a linguagem do coach quando eu comecei a pensar nisso lá atrás, nas coisas que eu queria alcançar, mas foi muito disso de estabelecer os meus objetivos e de começar a correr atrás e de desenhar como que isso seria, não estrategicamente, como a gente faz hoje, né? E aí o coach, quando eu conheci um pouco do coach, eu falei, então, foi isso que eu fiz lá atrás, mas existem formas mais rápidas da gente fazer isso, né? Existem formas mais inteligentes da gente trabalhar dessa forma, que são as estratégias de coach, né? E você tem um acompanhamento, é muito interessante também, porque o coach, ele tem aquele trabalho de te levar para as suas perguntas e para as suas respostas internas, que fazem com que você avance, né? Então, talvez esse processo, se eu tivesse um coach lá atrás, teria sido um pouco mais acelerado, assim, né? Eu teria alcançado os meus objetivos que eu tinha estabelecidos lá atrás de uma forma mais rápida, com uma orientação mais centrada, né? Então, por isso a parte do coach. E aí, eu venho muito da parte também comercial, que é trabalhar com metas, né? Então, eu juntei o útil ao agradável, assim, eu já gosto do processo de trabalhar com metas, eu já trabalho mexendo com metas, com vendas, com números, né? Com performance, e veio a parte do coach aí para estudar e para acrescentar, e aí eu quis fazer o curso de coach para apoiar outras pessoas nesses processos de forma mais inteligente, mais estruturada, mais direcionada. Muito bacana. E, Fabiana, assim, você teve momentos, né, que você pensou em desistir? Teve vários. A gente falou do primeiro relacionamento, né? Aí, logo depois do primeiro relacionamento, eu me envolvi novamente. Depois de um ano, eu engravidei e fui morar. Na verdade, juntei, né, com o pai da minha filha e fiquei ali durante 4 para 5 anos também neste relacionamento. Neste processo, neste período, eu já era mãe. Então, quando eu também vi que eu já estava, apesar de ser uma pessoa com excelente caráter, mas era um relacionamento também abusivo, não no sentido que foi o primeiro, era um relacionamento
que também não era compartilhado. E era um relacionamento com uma pessoa que tem um perfil mais machista, com ciúmes e etc. Nós chegamos num certo momento que foi uma decisão de ambos, nós conversamos muito a respeito, de separar também. E aí, nesse momento, eu estava com filho. Aí eu falei, e eu várias vezes hesitei também, porque minha filha tinha 5 anos, e eu tive muito medo desse processo. E logo depois disso, quando realmente a separação veio, eu passei também, quase no mesmo período, por uma mudança em relação à minha profissão, onde eu saía de uma empresa que eu tinha mais de 11 anos de trabalho, para ter que assumir, para buscar outras oportunidades de trabalho. Então, junto com a segunda separação, veio a questão da profissional também naquele momento, e isso me trouxe até para um estágio de depressão. Eu tive depressão nesse período, assim, um período de depressão muito forte. Eu tive problemas relacionados com estresse, queda de cabelo. Vi uma foto minha daquele período lá atrás e uma foto hoje totalmente diferente. Mas naquele período eu falei, puxa, não vou dar conta, ou como é que eu vou fazer para cuidar da minha filha, ou como é que vai ser, estou sem trabalho, né? Tem que começar tudo de novo, tem que começar tudo do zero. E foi assim, né? Foi recomeçar de novo. Então, minha filha estava com 5 anos, hoje minha filha tem 16 anos, então tem 11 anos que eu me separei no segundo relacionamento. E sim, eu tive momentos de depressão, sim, foi muito difícil, sim, eu tive que recomeçar de novo. Mas ainda assim, eu veio de novo a coragem. Nessa mesma época, eu também estava fazendo terapia. Eu voltei para o processo de terapia nesse período. E mais uma vez eu tive os meus amigos ali do lado, né, que foi também um ponto, e comecei a fazer coisas que eu gostava, que eu acho que era muito isso, uma caminhada, eu saía para ir para o cinema sozinha, eu comecei a me dar achar uma brecha, porque além disso era mãe, tinha que dar conta de tudo, né, mas eu comecei a olhar para mim, ainda sendo mãe, achar um espaçozinho ali e dar conta de me resgatar minha autoestima, resgatar minha coragem, resgatar minha vida. E, mais uma vez, deu certo. Então, depois ali, eu consegui eu me formei depois que eu me separei pela segunda vez da faculdade. Depois eu fiz minha pós-graduação, depois eu fiz a formação em coaching, né? Eu fiz vários processos depois dessas segundas. Eu comprei, né? Adquiri algumas coisas que eu queria naquele período, que eram sonhos meus lá atrás, né? Então, e foi no segundo momento, depois desse relacionamento, e aonde eu realmente, assim, quando isso aconteceu, e você tendo um filho, eu entendo que é muito difícil a gente olhar para isso, para essa situação e falar, eu preciso ter coragem para lidar com isso, eu preciso ter coragem, inclusive, para que a minha filha olhe com respeito para mim, de que eu vivo uma vida feliz e que eu não vivo uma vida de mentiras, né? Então, e aí a gente conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus também. Então, tá vendo? Em 2 momentos, né, diferentes, né? Em um relacionamento você não tinha filhos, em outro você Já tinha com filho. um filho, e mesmo assim você conseguiu se superar. Então, pessoal, assim, mulherada, não é desculpa, né? A gente, às vezes, né, para não tomar uma decisão, nós ficamos contando várias historinhas e várias desculpas de que nós não vamos conseguir. É porque por causa do filho, é por causa da questão financeira, né, da dependência financeira. Então, gente, quem manda em você é você mesmo, né? Você vai determinar, você vai ditar as regras aí. Então, consegue. A Fabiana conseguiu, eu consegui, muitas mulheres aí estão conseguindo, né? Nós vemos aí muitas histórias, né, de superação para provar, né, que realmente é possível, né? E outra coisa também é essa questão, né, que você falou, sair sozinha, né, ir no cinema sozinha.
muitas mulheres aí, elas têm vergonha de se expor, né? Por conta dessa sociedade, né? Essa sociedade coloca esses absurdos, né? Não pode ver uma mulher sentada numa mesa, tomando um chopp sozinha, porque tá esperando alguém, ou levou bolo de alguém, ou tá em busca de homem, né? Por aí, né? Assim, né? Sabe que uma vez eu fiz isso, uma vez eu saí, eu falei assim, né? Com uma vontade de dançar, não tem ninguém para sair no dia. Falei, quer saber de uma coisa? Vou me arrumar e vou. Me arrumei e fui dançar. Eu queria aquele dia para mim, sabe? Aquela noite minha, né? Que é tão gostoso, né? Por que que a gente É. não pode fazer isso, não é verdade? Por que que a sociedade tem mania de ficar falando o que deve, o que não deve, o que é feio, o que é bonito? Tem mais é que sim. Então, ó, mais uma dica para você, mulher que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir, saia, se divirta. Utilize esse tempo aí para vocês. Vocês merecem, não é mesmo, Fabiana? Merecem, com certeza. A gente merece o melhor, né? A gente precisa se dar o melhor. A gente precisa, olhar com carinho. A gente precisa se amar mesmo, assim, né? Entender que a gente precisa de respeito, que a gente precisa de atenção, que a gente precisa de ter orgulho da gente mesmo, né? Porque a gente enfrenta tantas batalhas, né? Ser mulher já não é tão fácil, né? A gente já assume tantas responsabilidades, né? Mil e uma tarefas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente precisa realmente se olhar com respeito, com carinho e se permitir ser feliz, né? E pensar sempre que o outro, ele não tem a responsabilidade de nos fazer felizes. Nós temos, o outro complementa. Então, falar, a minha felicidade depende de ciclano para que eu viva, para que eu... senão eu vou morrer. Não existe isso, né? A gente precisa pensar na gente primeiro, a gente precisa se amar. E quando a gente se ama, é muito mais fácil para o outro nos amar, né? Porque ele olha para a gente com o outro, com mais respeito, com mais carinho, né? E identificando que a gente tem esse brilho próprio, e é muito mais fácil, né? Então, você tem total razão, a gente merece, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Então é isso mesmo, né? É que eu sempre falo, né, que não há diferenças, né, entre uma e a outra, né? Às vezes as pessoas nos olham assim como se a gente tivesse, né, numa posição superior, né? Que a gente consegue, mas elas não, e elas se sentem, né, impotentes, inseguras. Acho que com elas é diferente. A outra conseguiu, mas eu não vou conseguir. Então eu falo, não tem diferença nenhuma, gente. Do mesma forma que eu tô aqui, a Fabiana está aqui compartilhando da história dela, você também pode contar a sua e um final muito mais feliz do que esse que você está vivendo nesse momento, né? Então pense sempre como você quer que os outros vejam você. Ou se você tem filhos, como você quer que seus filhos te vejam. Como que as pessoas te descrevem. Se eu pedisse, se eu ligasse para alguém e falasse, por exemplo, a Fabiana, se eu ligasse para algum amigo dele e perguntasse como a Fabiana, como que ele me descreveria? A Fabiana uma derrotada ou a Fabiana uma guerreira? Então, gente, como que vocês querem ser vistas, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E eu gostaria que você, Fabiana, deixasse uma mensagem também para essas mulheres, né, que vão ver esse vídeo posteriormente e que, neste momento, estão se sentindo, assim, desgastadas, não têm, né, forças aí para superar, né? O que você falaria para elas nesse momento? Que olhem para si mesmo, que acreditem, que estabeleçam, né, o limite do respeito e de até onde vocês conseguem chegar, que não há sentido um relacionamento que não é compartilhado, que tem só um lado ganhando, né? Na verdade, a gente precisa de ter a gente precisa de alguém realmente para nos fazer, para completar a nossa vida, mas que isso seja com respeito, com dignidade e que vocês tenham coragem para enfrentar, tomar as rédeas de suas vidas, né?
Na verdade, coragem, mesmo não necessariamente que você precisa, quando a gente fala de relacionamentos que são vividos, existem muitos relacionamentos que eles podem ser resgatados, mas aí acho que precisam de ajudas, né? Quando a pessoa está nesse momento, precisam de ajuda. Então, se não consegue sozinho, uma terapia, buscar uma ajuda mesmo, né? Buscar conversar. A gente fala de comunicação assertiva, a gente fala muito, né, Elisângela, de processo de coach, de uma comunicação mais assertiva. E de falar para o outro, já que eu hoje não estou certa de que eu quero sair dessa relação. Não, então vamos sentar e vamos conversar, vamos estabelecer um diálogo. Tentar de todas as formas é correto se você quer isso para sua vida, né? Então você pode buscar resgatar aquele relacionamento. Agora, se em algum momento você identificar que não existe a possibilidade, tem que ter coragem de assumir a sua vida, para buscar os seus sonhos, tem que ter coragem para correr atrás do que você quer. E aí é autorresponsabilidade, só você pode fazer por você. Só você pode mudar a sua vida. Né? Ninguém pode mudar. Eu aqui, a Elisângela ali falando da vida dela, a gente é só dando exemplo. Mas a mudança tem que ser interna e tem que ser da pessoa. Né? Por mais que a gente queira, como eu falei lá atrás, ninguém muda o outro. Né? Eu casei achando, né, que eu ia passar por isso, de mudar e falar assim, então meu casamento vai ser perfeito, essa pessoa depois que estiver comigo ali, debaixo do mesmo teto, a gente vai ser feliz para sempre. E as pessoas não mudam. Assim não, elas mudam por uma necessidade interna delas, por elas entenderem que precisam mudar. A gente é assim, todo mundo é assim, né? Então, é tomar autorresponsabilidade sobre a sua vida. Você pode ser feliz, você deve ser feliz, você precisa ser feliz, né? Então, é muito isso. Isso, com certeza. Isso mesmo. Fabi, vou também deixar um recadinho aqui para vocês, mulheres. Reforço aqui o recado. Na minha bio tem o grupo do WhatsApp que eu tenho lá com várias mulheres que compartilham da mesma história, né? Lá vocês vão poder compartilhar, né, as suas experiências. Todo dia tem conteúdos para vocês se empoderar, para vocês superarem essa fase, para autoestima também, para ter aquele resgate da autoestima, né? Porque a partir do momento que nós resgatamos nossa autoestima, parece que tudo ilumina, né? Parece que as portas se abrem, né? Então, é bem legal, eu te convido a estar entrando no grupo, tá bom? Vocês vão ser muito bem-vindas lá. E Fabiana, eu agradeço você por compartilhar os seus momentos, essa história linda que você tem. Não faz sentido, né, a gente guardar para a gente tem que passar isso para frente, né? Que eu tenho certeza que alguma mulher você vai conseguir atingir, né? Nesse momento precisava ouvir isso, né? E aí a gente vai fazer a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza. Então, minha gratidão, tá? Para você, tá bom? Ter aceitado esse convite, tá? E tá aqui comigo nesse momento, falando da sua história, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, de estar aí com as pessoas que te seguem, né? Com as suas seguidoras, falando para elas. Espero realmente que em algum momento eu possa, com alguma das minhas palavras, ter apoiado ou ter ajudado, né? E eu realmente sou muito grata pela oportunidade, agradeço mesmo, é um prazer estar aqui. E quando quiserem conversar, estou à disposição. Com certeza, vai ter muitas aí oportunidades. Gratidão para vocês também que nos assistiram. Gratidão, boa noite, gente, bom fim de semana, né? Boa noite, bom fim de semana. Beijão, gratidão. Tchau. Gratidão, tchau.